Matemática e suas tecnologias, nós vamos tratar do assunto matrizes, segundo ano médio. Definição: matrizes são tabelas retangulares utilizadas para organizar dados que podem ser números, funções ou elementos de qualquer natureza. Então, por exemplo, nós temos aqui uma tabela indicando duas pessoas referente à nota em três disciplinas: matemática, física e química. Cada nota é um valor numérico em que nós vamos transformar em um conjunto de números que vai me dar uma informação. Essa é a matriz. Ela é formada por linhas e colunas. Então as notas de cada pessoa aí que você tem na questão, José e Mariana, vão formar conjuntos de números organizados numa tabela, né, que você vai estabelecer uma matriz. Aplicação. Aqui a gente tem uma situação de sensoramento remoto por satélite. Por exemplo, quando um satélite verifica se há desmatamento no local, né? Então ele vai medir o espectro da luz, né? E com isso ele tem informações em relação a números e tira conclusões do que está acontecendo no terreno. Tá? Então aqui é uma situação de sensoriamento remoto. Também é utilizado, por exemplo, em relação de carros, né, que trafegam numa cidade, para ver o padrão das placas, em relação se o cara que estava andando com o carro está com atraso de PVA, ou está andando numa cidade que existe o rodízio, né? Então tudo isso se aplica com matrizes, vira conjunto de números e tira conclusões do que está estabelecendo em relação à observação. Outro exemplo, na questão de saúde, né? Aplicativo médico. Aqui é uma situação em que você usa no aplicativo um algoritmo matemático e que transforma numa matriz que vai me dar um resultado final. Né? Então, quando você entra no hospital, a primeira coisa que você vai fazer é a questão das perguntas que o enfermeiro faz para verificar o que você está sentindo. Se você teve febre, tosse, dor, respiração, como que está, o escarro. E cada resposta que você dá gera um número em que esse número é sistematizado num algoritmo matemático e depois é transformado em valores numéricos que vai me dar um resultado final para indicar a doença que você tem. Então, quando você entra no consultório médico, 95% de acerto, o médico já tem a doença que você está no momento, né? E ele vai tirar a conclusão final fazendo um exame clínico. Então, nesse exemplo aqui da matriz, a gente tem aqui algumas doenças aqui no conjunto de números, né? Aqui embaixo você tem a letra representando as doenças: meningite, gripe, sarampo, pneumonia, dengue, né? E de acordo com o resultado obtido do determinante desses valores que você tem aqui das perguntas que foram feitas pelos pacientes, através dos pacientes aí, foi coletado dados. Se o cara se encaixar num resultado menor que menos 3, ele tem meningite. Entre menos 3 e menos 1, essa situação aqui, ele vai ter gripe. Entre menos 1 e 1, sarampo. Entre 1 e 3, pneumonia. E acima de 3, dengue. Então, é um algoritmo em que vai me dar um resultado que quase 100% de certeza da doença que a pessoa tem. Aqui é um reconhecimento de padrões, também envolve matrizes, é parecido com o sensoriamento remoto, que a gente relatou agora há pouco. Né? Aqui são padrões de letras e números, né? E você vai tirar um código para cada coisa específica que você tem aí na tela. Por exemplo, número, letra ou até o rosto de uma pessoa. Reconhecimento facial utiliza essa ideia e nesse segundo linha de baixo aqui, ó, cada pessoa aqui, por exemplo, essa mulher aqui, ó, ela tem um padrão do rosto dela e aí é transformado em números para você reconhecer a pessoa. Hoje em dia, nos aeroportos internacionais, se utiliza esse tipo de procedimento para reconhecer terroristas. Por exemplo, nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, eles utilizaram esse sistema para reconhecer qual é a pessoa que está embarcando no avião. E aí ele já tira conclusões de acordo com o banco de dados, qual o tipo de pessoa que está naquele avião. Então, é uma aplicação de matrizes também. Definição: as filas horizontais são chamadas de linhas e são numeradas de cima para baixo. As filas verticais são chamadas de colunas e são numeradas da direita para a esquerda. As matrizes são indicadas por letras maiúsculas do nosso alfabeto e poderá representá-la da seguinte maneira. Aqui são 3 representações. O que você vai fazer em relação aqui é a observação da representação de forma geral. Tá? Então, se você quiser, você pode representar com um parênteses, igual está essa matriz aqui, ou colchete, que é essa matriz aqui, ou com 2 traços. As 3 maneiras de representar a matriz são corretas. É a representação de forma geral. Tá?
Definição. Nas matrizes de cada termo dela é chamada de matriz, elemento da matriz, cuja indicação de cada um é dado por uma letra minúscula do nosso alfabeto referente à letra que foi denominada matriz. E sua posição é dada pelo cruzamento da linha, denominada a letra I. Então toda vez que a gente falar da linha, vai ser a letra I que representa. Importantíssima essa anotação para várias situações. Então aqui a gente sempre vai indicar quem? A linha, tá? E a letra J sempre vai representar a coluna, tá? Então linha e coluna. Então, de forma geral, sempre o primeiro vai ser linha, o segundo vai ser coluna, tá? E aí você tem a representação genérica, de forma geral, de uma matriz aqui. Exemplo. Construa uma matriz AIJ 2 por 2, então quer dizer que tem duas linhas e duas colunas, pela lei 2i mais 2j, mais j. Então, primeira coisa, nós vamos formar uma matriz de forma geral 2 por 2. Então, primeira linha, primeira linha, segunda coluna. Agora, segunda linha, primeira coluna e segunda linha, segunda coluna. Agora que você tem uma matriz de forma geral, você vai ter que calcular cada item para descobrir o correspondente. Então, primeiro nós vamos calcular a matriz, vamos colocar a regra que a gente estabeleceu no enunciado, né? A IJ é 2 vezes I mais J. Então, o número a determinar vai ser primeira linha, primeira coluna. Então, nós vamos colocar no lugar do I o número 1, no lugar do J o número 1 também. São valores iguais. Vamos fazer a operação, 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, eu acabo descobrindo aqui, na primeira linha e primeira coluna, eu vou colocar o número 3. Então, eu vou montando aos poucos a matriz que foi estabelecida com aquela regra que tem no enunciado. Vamos lá, segunda linha, primeira coluna. Então nós vamos colocar agora no lugar do I o número 2, no lugar do J o número 1, repete 2 e 1, 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, 5. Então a gente já sabe que na segunda linha e primeira coluna nós vamos ter o número 5. Agora nós vamos para primeira linha e segunda coluna, A1, 2. No lugar do I você põe o 1, no lugar do J você põe o número 2. Aí nós vamos fazer a conta agora. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, no lugar da primeira linha e segunda coluna, nós vamos colocar o número 4. Agora nós vamos para o último número, que é a segunda linha e segunda coluna. Então, no lugar do I põe o 2, no lugar do J põe o 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2 vai dar um total de 6. Então, a segunda linha e a segunda coluna representa o número 6. Agora, com o último número estabelecido, a gente já sabe qual é a matriz, definida pela regra 2i mais j, uma matriz 2 por 2. Então, nós vamos colocar o número 6 na posição da segunda linha e segunda coluna agora, tá? Só um detalhe, sempre o i é a linha e o j é a coluna, nunca vai mudar a ordem, tá? Sempre vai ser desse jeito, linha e coluna, I e J. Então agora que a gente colocou aqui eu vou colocar aqui o número que faltou, né? É o número 6, que representa o último cálculo. Exemplo de aplicação dessa situação de forma geral da matriz. O diagrama ao lado representa um mapa rodoviário mostrando as estradas que ligam as cidades 1, 2, 3 e 4. Então, cada cidade aqui a gente colocou um número para representar. A matriz AIJ 4 por 4, então isso indica o quê? Ele vai ter 4 linhas e 4 colunas. Associada a esse mapa é definida de forma geral, da seguinte forma. Então, a regra que o cara estabeleceu, isso aqui é uma regra que a pessoa estabeleceu. AIJ, quando você vai colocar o número 1, é se o I está ligado diretamente com o J. Por exemplo, se a gente for ver aqui no mapa, aqui, a gente já sabe aqui, ó, a cidade 1 está ligada com a cidade 2, a 2 com a 4, a 2 com a 3, a 3 com a 4. Então, quando acontecer uma ligação entre as cidades, nós vamos colocar sempre o resultado para isso 1. Tá? 0 se I for igual a J ou não tem nenhuma ligação. Por exemplo, 1 em 1, vai colocar 0. 1 com 4 não tem ligação, põe 0. Tá? Aqui, por exemplo, não tem ligação nenhuma. Então a gente coloca 0. O 2 com... aliás, o 3 com 1 também não tem nenhuma ligação. Então coloca 0. Então essa é a regra geral.
Pensando nisso, cada elemento aqui que a gente tem de forma geral da matriz, nós vamos colocar agora montando a regra que estabelecemos no início. Então a matriz é uma matriz 4x4, então uma linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, e vamos montar os demais elementos. Então a gente já colocou a primeira coluna, vamos colocar agora a segunda coluna. Então primeira linha, segunda coluna, segunda coluna, terceira linha, segunda coluna, quarta linha, segunda coluna. Vamos montar a terceira coluna. E montar a última coluna, que é a quarta coluna. Então, primeira linha, quarta coluna, segunda linha, quarta coluna, terceira linha, quarta coluna, quarta linha e quarta coluna. Feito isso, agora a gente tem que ficar atento no mapa, né? Lembrar das duas regras, só vai ter valores 1 e 0, né, para cada situação. Então a gente vai começar a montar um por um. Então não tem cálculo, é só você usar a lógica e verificar no mapa. Então, primeira linha, primeira coluna, não tem nenhuma, números iguais, I é igual a J, então coloca o número 0. 1 e 2 tem ligação 1. Os outros demais, 1 e 3, não tem ligação, nem 1 e 4, 0 e 0. Agora nós vamos para a segunda linha com a mesma ideia, né? 2 com 1 tem ligação 1, não tem ligação 2 e 2, 0. 2 com 3 tem e 2 com 4 sim, coloca 1. E de forma análoga, né, nós vamos completar a quarta linha da mesma maneira. Sempre com essa regra estabelecida no início. E aí a gente encontra de forma geral a matriz em questão. Tipos de matrizes. Matriz linha. É a matriz que possui uma única, ou seja, tem ordem 1 por n. Toda vez que você tem uma matriz que só tem uma linha, nós vamos chamar de matriz linha. Já se você tem apenas uma coluna, vai ser a matriz coluna. Então matriz coluna é a matriz que possui uma única coluna, ou seja, tem ordem m por 1. A matriz nula é a matriz que possui todos os elementos iguais a 0. Aqui nesse caso aqui não está correspondendo o exemplo, né? Aqui todos os elementos têm que ser 0 para ser uma matriz nula. Nula já está falando, não tem nenhum valor numérico, só o 0. Tá? Tipos de matrizes. Matriz quadrada é a matriz que possui o número de linhas igual ao número de colunas. Nesse caso, dizemos que é a matriz quadrada de ordem n. Então a gente tem 2 por 2, 3 por 3. Então toda vez que você tem a mesma quantidade de linhas e colunas, você vai definir como uma matriz quadrada. Na matriz quadrada, nós vamos ter uma coisa importante, que é a questão da diagonal. Nós vamos ter duas diagonais, a principal e a secundária. Então todas as matrizes que têm mesmo número de elementos de linha e coluna, você chama de matriz quadrada. E vai existir duas diagonais, a principal e a secundária. Matriz identidade. É uma matriz quadrada em que cada elemento da diagonal principal tem o valor 1. E os demais têm um valor 0, indicado por IN. Toda vez que aparecer IN, é a questão da tipo de matriz identidade que a gente está estudando. Se for I2, é uma 2 por 2. Se for I3, é uma 3 por 3. Sempre a principal, a diagonal principal, sempre ela vai ter o quê? O número 1. Então aqui você percebe, ó, número 1 e os demais são 0. Aqui é uma matriz 3 por 3, I3, tudo 1 e os demais elementos 0. Por exemplo, se a gente tivesse uma I4 aqui, né, você ia fazer o quê? Você ia colocar todos os elementos da diagonal principal com o valor 1 e os demais 0. Então aqui a gente já tem estabelecido a matriz de identidade. Nós vamos usar a matriz de identidade para descobrir o inverso de uma matriz, num conceito que nós vamos ver mais para frente. Matriz transposta. Dada uma matriz A do tipo M por N, denominada matriz transposta de A, indicamos por AT. A matriz do tipo M por N, obtida trocando-se ordenadamente as linhas de A pelas colunas de A. Vamos traduzir. Toda vez que você precisar da matriz transposta, é só transformar a linha por coluna. Por exemplo, nesse exemplo que nós temos aqui, ó, a gente tem 4 menos 5, era uma linha, ele virou coluna na outra. É só transformar a linha em coluna. 1 e 0, virou 1 e 0 de coluna. E 2 menos 1, virou a terceira coluna.
Então, toda vez que você precisa da matriz transposta, é só transformar a linha em coluna. Não esquecendo que a matriz transposta sempre vai ter uma letra T pequenininha indicando em cima da letra. Em alguns exercícios, o enunciado não fala da palavra transposta, mas coloca um T pequeno indicando que ele quer saber a matriz transposta da matriz A, igual nesse exemplo que a gente fez agora, e do H que a gente resolveu aqui embaixo. Tipos de matriz, matriz oposta. É a matriz que é obtida trocando o sinal de todos os elementos da matriz dada. Então, nessa primeira matriz você tem números positivos e negativos, e se você quiser o oposta, já está falando, é só trocar pelo sinal oposto. O que é positivo vira negativo e o que é negativo vira positivo. Igualdade de matrizes. Duas matrizes A e B, de mesma ordem, serão iguais, A igual a B, C e somente C, os elementos que ocupam a mesma posição forem iguais. Então, se você tem uma matriz igual a outra, todos os elementos da primeira matriz têm que ser idênticos à segunda matriz. Aplicação. Determinar o valor de cada incógnita através dessas duas matrizes aqui. Então, nós vamos descobrir o valor de cada letra para tornar as matrizes iguais. Para isso, nós vamos igualar cada setor. Então, a primeira linha e a primeira coluna da matriz A e a matriz B tem que ser iguais. Então, x menos 2 é igual a 3. Então, a gente já tem aqui, passo 2 é negativo, do outro lado vira positivo, 3 mais 2, 5. Agora, nós vamos igualar um outro setor. Então, já descobriu a primeira letra, que é o x, vale 5. Agora, o segundo já vai direto, o A é igual a menos 5, para ser igual. Agora, outro setor, o B, que é da matriz A, tem que ser igual a 1. Agora, nós vamos para outro setor para igualar, para descobrir o valor. C menos 1, na matriz A, tem que ser igual a 4. Aí, o 1 é negativo, do outro lado vira positivo. 4 mais 1, 5. E agora nós vamos definir o valor para outro elemento, o y, é igual a 4, não precisa fazer em cálculo, é só corresponder com o valor do outro elemento, né? E a última, z mais 3, tem um correspondente na outra que é igual a 0. O 3 é positivo, do outro lado vira negativo. Então a gente já estabeleceu que o x é 5, o a é menos 5, o b é 1, o c é 5 e o z é menos 3. Então, toda vez que você quer descobrir um valor indicando que as matrizes são idênticas, né? Então a gente sempre vai fazer o seguinte, nós vamos igualar cada setor. Então o primeiro que a gente fez foi esse, que é a primeira linha, a primeira coluna, com 3. Depois a gente já fez o A igual a menos 5, o B com 4, e foi fazendo um por um até estabelecer as letras, um valor numérico que torna a matriz A igual a matriz B. Adição e subtração de matrizes. Para adicionarmos duas ou mais matrizes, é preciso que todas elas tenham o mesmo número de linhas e de colunas. Define-se a adição A mais B igual a C, sendo formada pelos elementos A, C e J é igual a IJ mais B e J. Os elementos correspondentes deverão ser somados. A soma dessas matrizes irá resultar em outra matriz, que também terá o mesmo número de linhas e de colunas. Para efetuarmos a subtração de duas matrizes, elas devem ter a mesma ordem, mesmo número de linhas e colunas, e a matriz obtida com a subtração matriz de diferença também deve ser a mesma ordem que as matrizes subtraídas. Define-se subtração A menos B igual a C como sendo formada pelos elementos A, C e J é igual a IJ menos B e J. Cada elemento de uma matriz deve ser subtraído com o elemento correspondente da outra matriz. Multiplicação de escalar por uma matriz. Para multiplicar um número real k, qualquer, por uma matriz m por n, basta multiplicar todos os elementos da matriz, matriz por k, né? Assim a matriz resultante será a mesma ordem da matriz A. Então essa foi a definição que nós vamos ver agora. E eu coloquei 3 exemplos aqui para a gente descobrir em relação a essas 3 matrizes. Então a matriz A, B e C, a primeira operação que nós vamos fazer é A mais B, adição. Então nós vamos pegar o valor correspondente de A, 1 e 2, é só aquela mesma matriz que estava no enunciado da questão de exemplo. E nós vamos agora copiar a matriz B. É adição, sinal de mais. Menos 3, outro elemento é 4, outro elemento é 2 e outro é 6. Agora é somar os correspondentes. 1 menos 3, se você somar dá menos 2. 7 com 2, 9.
2 mais 4, 6. E menos 5 mais 6, 1. Esse é o valor soma dessa matriz. Então, o que eu fiz aqui nesse caso? Eu peguei cada elemento correspondente e fui somando. 1 com menos 3, o 2 com 4, o 7 com 2 e o menos 5 com 6. E esse é o resultado da matriz soma de A com B. Segundo exemplo, subtração. Nós vamos colocar aí a matriz A primeiro. Então, lembrando aqui da matriz que a gente estava trabalhando. Colocando aqui o valor agregado. Então, a matriz A aqui, nós vamos colocar o valor dela aqui no primeiro setor. Então, a matriz A, a gente tem o valor, só relembrar aqui, 1, 2, 7 menos 5, menos a matriz C. A matriz C é formada por 6 e 4, e 4 menos 2. Primeira coisa que nós vamos fazer é o oposto da matriz, da segunda matriz, tem um sinal de menos fora. Então nós vamos copiar a primeira, 1 e 2, 7 e menos 5, e trocar todos os sinais. Então, menos 6, menos 4 e 2. Agora é somar cada correspondente. Então, 1 com menos 6 dá menos 5, 2 com menos 4, menos 2, 7 menos 4, 3, e menos 5 com mais 2, menos 3. Então, esse é o resultado da subtração da matriz A com a matriz C. Terceiro exemplo, nós vamos copiar a matriz A, só substituir as letras por cada matriz correspondente do enunciado. Aí 1 e 2, 7 e menos 5. Aí a matriz mais 3, tem um valor K, aquele valor K que a gente tinha de a multiplicação da matriz por um fator que está externo. Cada elemento vai ser multiplicado por 3. E copia a matriz B. Menos meio vezes a matriz C. Matriz C formada por 6 e 4. E 4 e menos 2. Primeira coisa, nós vamos descobrir o valor correspondente da multiplicação do número que está fora da matriz por cada elemento. Então você repete 1 e 2, 7 menos 5 da matriz A, fecha agora aqui o colchete, mais, e multiplica cada elemento da matriz 3 vezes 3, dá menos 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 6, 18. E cada elemento da última matriz aqui por meio, ou seja, metade do valor. Então 6 por 2, nós vamos dividir depois. Se não for possível a divisão, você pode deixar na forma de fração. Aí eu vou multiplicar por meio cada elemento que está lá da matriz. Agora nós vamos fazer, coloca o sinal de menos, não esqueça porque tem que ser o oposto. Você faz a regra de sinais normal. Tem um sinal de menos na frente do meio. Menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2, de novo, e menos 2, menos com menos vira mais, então vai ficar 2 por 2, tá? Agora é só dividir de cima pelo de baixo da matriz que tem a questão da fração. Então vamos repetir as duas primeiras matrizes do jeito ali. 1, 2, 7 menos 5, menos 9 e 12, 6 e 18, mais, agora dividindo de cima pelo de baixo, nós vamos achar 6 por 2 é menos 3, que é a divisão do primeiro elemento A1, tá, da matriz que tem a fração.
Vamos fazer os demais agora. Menos 4 por 2 dá menos 2. Menos 4 por menos 2 de novo. E 2 por 2, 1. Agora você pode fazer direto a soma de cada representante aqui. Ou fazer passo a passo. Você escolhe e vai dar no mesmo, né? Então vamos pegar primeiro aqui o correspondente da linha, primeira coluna, tá? Então 1 menos 9 dá menos 8, com menos 3, menos 11. É o primeiro valor. O segundo, 2 com 12, 14, menos 2, 12. Outro valor. Agora nós vamos pegar 7 com 6, 13, menos 2, 11. Menos 5 com 18, 13, com mais 1, 14. Para completar então o resultado 14. Essa é a matriz correspondente ao valor desse cálculo que a gente fez de A mais 3B menos meio de C. Outro exemplo aqui com a mesma regra, nós vamos ter uma equação matricial, nós vamos pegar 2x mais A menos B igual a 0 e isolar x, que representa uma matriz que nós vamos determinar o valor dela. Então eu passei o A e o B para o outro lado, o A é positivo vira negativo e o B, que é negativo, vira positivo. O 2 está multiplicando x, passa a dividir. Então a diferença de B menos A dividido por 2 é a matriz x. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o cálculo de B menos A separado, para voltar nessa situação da equação matricial. E aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos copiar a matriz B, que é 4 menos 2 e 0, 3, 1 e menos 1, menos a matriz A, que é 3 e 2 e menos 1, e 0, menos 5 e 4. Vamos fazer a operação de subtração para descobrir o valor de B menos A para dividir por 2 no final para descobrir a matriz X. Então vamos fazer a troca de sinais da segunda matriz. Copia a primeira matriz do jeito que está aí. 4 e menos 3, menos 2 e 1, 0 e menos 1. Aí você troca todos os sinais, porque é sinal de menos. Se fosse mais, você poderia fazer direto. Então fica 3 negativo, 2 negativo, e o 1 negativo vira positivo. 0 não tem sinal, continua 0. Menos 5 vira mais 5, e o 4 positivo vira menos 4. Soma os correspondentes, e nós vamos obter o resultado. 4 menos 3, 1. Menos 2 dá menos 4. 0 mais 1, 1. Menos 3 com 0 dá menos 3. 1 com mais 5, 6. Menos 1 com menos 4, menos 5. Então, essa é a matriz X da equação matricial. Que nós vamos agora ter que dividir por 2, porque a gente descobriu só a diferença por enquanto. E agora nós vamos pegar essa identidade que a gente tem aqui, a diferença, dividir por 2. Então, cada elemento da matriz que a gente descobriu da diferença de B menos A, nós vamos dividir por 2. Lembrando que, se você encontrar um número que não dá para dividir, você pode deixar na forma de fração, que está certo. Então só estou colocando cada elemento da matriz que a gente descobriu, da diferença, dividindo por 2. E aí, vamos obter agora a divisão de forma exata de alguns elementos, outros não vão achar, vão deixar na forma de fração. Então vai ficar x igual meio, copia, menos 4 sobre 2 dá menos 2, meio copia, menos 3 sobre 2, 6 dividido por 2, 3, e menos 5 sobre 2 copia. Essa é a matriz X. Multiplicação de matrizes. Aqui, de forma geral, vamos guardar uma regra aqui. Aqui é a definição. O que você tem que saber é que é só possível você multiplicar uma matriz quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Caso isso não ocorra, você nunca vai conseguir achar um valor em relação à multiplicação das matrizes. Então aqui, nesse caso aqui, você tem que ficar atento nesse detalhe. Sempre o número de linhas, número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Sempre, para poder obter essa questão, a multiplicação de matrizes. Vamos fazer um exemplo aqui de aplicação. Então eu tenho aqui duas matrizes. Primeiro vamos verificar se é possível você multiplicar uma matriz pela outra. A primeira matriz é 2 por 2, duas linhas e duas colunas. E a outra matriz é 2 por 3, duas linhas e 3 colunas. Evidente aqui que a gente já viu aqui, ó, o número de colunas é 2 e o número de linhas é 2 da outra. São números iguais. Então isso é possível? Sim, você vai conseguir fazer a multiplicação da matriz A por B. Caso for um número diferente, não é possível.
Feito isso, nós vamos usar o algoritmo agora, daquela regra geral que a gente viu no slide anterior, para descobrir a multiplicação dessas duas matrizes. Copiei a primeira. Agora vou copiar a segunda matriz. E agora nós vamos multiplicar a primeira matriz pela segunda. Então tem uma regra prática. Se você quiser tracejar a linha e a coluna, fica mais fácil para você visualizar. Então é sempre linha por coluna. Linha por coluna. Então eu vou fazer 2 vezes 0. Mais 1 vezes menos 3. Desculpa, 1 vezes 1 aqui, isso, 3 vezes 0, que é linha por coluna, agora a segunda linha é a primeira coluna, e menos 1 vezes 1. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para a segunda coluna, linha por coluna. Então nós vamos fazer 2 vezes 4 e 1 vezes menos 3. Mesma coisa para a segunda linha com a segunda coluna, 3 vezes 4 e menos 1 vezes menos 3. Vamos fazer a mesma coisa agora para a terceira coluna, linha por coluna. Então nós vamos fazer agora com a última coluna, que é a terceira. 2 vezes menos 2 e 1 vezes 5. 3 vezes menos 2 menos 1 vezes 5. Vamos operar agora a primeira multiplicação para depois somar os elementos. Então nós vamos fazer 2 vezes 0 agora. Vamos fazer na linha de baixo aqui. Então 2 vezes 0. E 1 vezes 1, 1. 3 vezes 0 é 0. 1 vezes 1, 1. Coluna agora vamos estabelecer da coluna do meio. 2 vezes 4, 8. 1 vezes menos 3, menos 3. 3 vezes 4, 12. Menos com menos mais, 1 vezes 3, 3. 2 vezes menos 2, menos 4. 1 vezes 5, 5. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 1 vezes 5, menos 5. Feito isso, vamos somar agora 0 mais 1, 1. 0 menos 1, menos 1. Agora 8 menos 3, 5. 12 mais 3, 15. Menos 4 mais 5, 1. Menos 6 com menos 5, menos 11. Então essa é a matriz resultado da multiplicação de A com B. Resolver a equação matricial A vezes x igual a B, sendo A 3 e 1, 2 e menos 1, B menos 7 e 2, menos 3 e menos 2. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é estabelecer o tipo de matriz que a gente vai ter em X. Pela definição geral lá, a gente já tem a primeira matriz que é uma 2 por 2. Então nós vamos colocar aqui a matriz A 3 e 2, 1 e menos 1. E a matriz X a gente não tem o valor. Então nós vamos colocar uma forma geral: A, B, C e D. E o resultado tem que ser igual à matriz B, que é menos 7 e 2, menos 3 e menos 2. A gente já sabe que na multiplicação de matriz a gente faz linha por coluna. Então nós vamos fazer 3 vezes A, 3A. 1 vezes C, 1C. Quando é 1 você não precisa pôr. E o correspondente da igualdade é menos 7. Agora nós vamos fazer a mesma coisa por debaixo, né? 2 vezes A, 2A. Menos 1 vezes C, menos C. Isso é igual ao valor menos 3. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para a segunda coluna, que é essa aqui. Então vai ficar 3 vezes B, 3B. E 1 vezes D, 1D. E o correspondente é 2.
2 vezes B, 2B, e menos 1 vezes D, menos D. O correspondente é menos 2. Aí nós vamos ter agora 4 incógnitas, 2 sistemas, e aí nós vamos resolver o sistema para estabelecer o resultado de A, B, C e D. Resolvendo o primeiro aqui, nós vamos fazer pela regra do cancelamento, então 3A mais 2A, 5A. C com C, C positivo com C negativo, cancela. Menos 7 com menos 3, menos 10. Menos 10 dividido por 5 dá menos 2. Então o valor de A descobrimos que é menos 2. Agora a mesma coisa em relação a... Vamos escolher uma equação para descobrir o valor de C. Eu escolhi a primeira, 3A mais C igual a menos 7. No lugar do A que eu descobri, eu coloco o valor menos 2. Repete os outros elementos. 3 vezes 2, menos 6. Mais C igual a menos 7. O 6 é negativo, do outro lado vira positivo. Menos 7 com mais 6 vai ter o valor de C que é menos 1. Já descobrimos o valor de C em relação à matriz e o valor de A. Vamos descobrir agora o valor de B e D. Com o mesmo princípio, nós vamos usar a questão de cancelamento. 3B com 2B, 5B. Cancela o D com D. 2 menos 2 é 0. O 5 está multiplicando, passa a dividir. 0 dividido por 5, 0. Já descobrimos o B. Agora nós vamos fazer o seguinte. Escolher uma das equações, pode ser a primeira também. 3B mais D igual a 2. Igual a 2. No lugar do B, você coloca o número 0. 3 vezes 0, 0. Mais D igual a 2. 0 mais D é D. D igual a 2. Já descobrimos o valor de D. Então, voltando à matriz ABCD, que a gente tinha lá no início, que a gente estabeleceu, nós vamos montar a matriz com os representantes de cada incógnita. Então, a gente já sabe que é ABCD nessa ordem, que a gente colocou no início. E nós vamos colocar agora os valores agregados que a gente acabou descobrindo com o cálculo da resolução do sistema. Então, menos 2 e 0. Menos 1 e 2. Essa é a matriz que a gente tinha lá no início, que estava um valor desconhecido, matriz X. Então esse é o valor X da equação matricial. É isso aí, um grande abraço, até mais.